Olá, eu sou a Ed Van Fel, bem-vindo a mais uma leitura. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 4. Cali. Prepararam-se para partir na manhã do dia seguinte, empolgados com o que poderiam encontrar. Conhecendo o caminho, chegaram bem cedo ao local, que continuava parecendo tenebroso. Nike não gostou. É aqui? Parece horrível. Romano o empurrou para que andasse mais rápido. Nike não estava feliz com aquilo tudo. Aquela gente era muito desconfiada. Nem deixaram que ele dormisse em sua casa naquela noite. Foi obrigado a dormir amarrado no quarto da pensão para não fugir, e isso lhe deu uma tremenda dor nas costas. Como não tiveram a ideia de fazer um mapa, deram algumas voltas antes de acharem novamente a sala do espelho. Felizmente, estava tudo como tinham deixado. Como não queria lidar de novo com seus próprios reflexos muito zangados, mas também não queriam deixar a porta à vista, empurraram o espelho para a parede na porta, voltando a ocultá-la, mas mantendo sua face voltada para a parede. Mais uma vez, Dirk e Romana empurraram o grande espelho, revelando a porta trancada. Era uma porta de madeira maciça e sua tranca era realmente uma coisa enorme e intrincada. Parte da porta numa espécie de desenho entrelaçado bem no meio da madeira. Tinham que admitir que era uma obra de arte. Tá bom, agora deixem o profissional trabalhar, disse Nike estalando os dedos. Ajoelhou-se e analisou longamente a tranca. Então, pegou uma sacolinha com alguns parafusos, pinças e chaves mestras. Começou a mexer na tranca. Sons metálicos foram ouvidos enquanto os olhos ansiosos não se desgrudavam dele. Passaram-se muitos minutos até que um clique foi ouvido. A porta finalmente estava aberta. Com as mãos em suas armas, eles esperaram alguns segundos algo acontecer. Mas nada aconteceu. Não parecia ter disparado alguma armadilha ou coisa assim. Romano afastou Nike e terminou de abrir a porta. O longo ranger foi ouvido, ecoando por um corredor escuro. Muito bem, Nike, você já cumpriu seu papel. Pode ir. E dizendo isso, Romano entrou no corredor, segurando uma tocha e sendo seguido pelos outros. Era um corredor estreito e muito escuro, que parecia estar descendo. Ninguém falava nada, tal era a ansiedade. No final, encontraram uma porta maciça de madeira com pontas de metal para fora. Era um artifício comum que evitava que tentassem arrombar portas em castelos e fortalezas. Esta tinha um cadeado de aparência comum, embora fosse grande. E agora? Perguntou Dirk. Deixem comigo, disse Gruf, antes que Romano ou Vanna se oferecessem para quebrar. Gruf assumiu a frente e uniu brevemente as mãos diante de si num movimento gracioso. Pontos de luz surgiram dessa união e 3 pequenas flechas de luz surgiram, flutuando na palma de sua mão, iluminando seu rosto de boneca. No movimento rápido, ela jogou as flechas luminosas contra a fechadura. Um som agudo foi ouvido e a fechadura se iluminou, soltando faíscas. Romano e Vanna se entreolharam, concordando no movimento de cabeça que isso fora muito mais elegante do que simplesmente descer a espada com toda a força. Romana empurrou a porta levemente. Sorriu para os outros, confirmando que ela estava aberta. Entraram e encontraram uma grande sala vazia. Antes que a decepção os tomasse por completo, no entanto, algo brilhou no fundo da sala, onde a luz da tocha ainda não tinha alcançado. Eles se aproximaram com cautela e viram uma escultura de ouro refletindo a luz flamejante da tocha que carregavam. Nossa! Exclamou uma voz esganiçada. Isso é ouro? Nike? Espantou-se Dirk. O que você está fazendo aqui? Ah, eu queria ver onde vocês iam, ué. Havia tochas apagadas em suportes nas paredes e eles se encarregaram de acendê-las, tornando agora a sala totalmente iluminada. No fundo do grande aposento, a estátua continuava espalhando seu dourado pelos olhos que a cobiçavam. Era uma estátua estranha na forma de uma mulher de 8 braços. Cada braço segurava uma arma, e ela estava em cima de um suporte de mármore. Fora isso, não havia mais nada naquela sala, o que dava uma estranha sensação de sonho. Que estátua estranha, disse Nike, rodeando a enorme peça que media mais de 2 metros.
É uma deusa, acho, disse Dirk. Vi uma imagem parecida quando estudamos deuses de povos distantes. Deusa de quê? Perguntou Gruff. Não sei, não consigo me lembrar. Dirk lamentou não ter sido mais atencioso, mas pensou que nunca precisaria aplicar aquele tipo de conhecimento. Gente, isso é ouro, disse Romano. Podemos vender por uma fortuna. Nike rodeava a estátua, intrigado. Havia algo de estranho ali. Observou melhor o pedestal. Ótimo, concordou Vanna. Então vamos levá-la logo. Não! Nike e Dirk gritaram juntos, mas Vanna já tinha tocado na estátua, que começava a se mexer lentamente. Vanna puxou a espada e deu vários passos para trás. Eu gritei porque pode haver um sistema de armadilha, disse Nike. E eu gritei porque lembrei que Deus é essa, completou Dirk. Eles foram se afastando enquanto a figura descia do pedestal de mármore num movimento assustador. E que Deus é essa? Perguntou Romano, sem muita certeza de que queria saber. Kali, deusa da morte e da destruição, respondeu Dirk. As armas em suas 8 mãos pareceram horrivelmente mortais quando refletiram as chamas das tochas nas paredes. O que fazemos? Perguntou Gruff. Então, então, Nike saiu correndo, deixando todos para trás. O problema é que assim que ele passou pela única porta de saída, ela se fechou, fazendo um som mecânico. Os outros correram para fugir também e não conseguiram abrir a porta. Provavelmente, algum sistema de segurança fazia a porta se fechar e se trancar assim que fosse batida, impedindo que mais alguém saísse. A estátua continuava se movendo. Vamos ter que lutar, concluiu o Romano. Van ergueu a espada e partiu na direção da estátua. Um golpe seu, totalmente inócuo, reverteu em 8 ataques da estátua. Vanna conseguia ser muito ágil, e foi isso que a salvou de 6 dos golpes. Infelizmente, não conseguiu se livrar de um corte de espada no braço e outro na perna. A guerreira sentiu a perna ferida falhar e quase caiu de joelhos, mas conseguiu se afastar, tentando recuperar o equilíbrio. Romano e Dirk partiram para cima da estátua, mas não atacavam de frente. Cada qual a atacava de um flanco, fazendo-a dividir sua atenção entre os dois, dando tempo a Vanna de se recuperar. Pequenas setas de luz explodiram na cabeça da representação da deusa, deixando-a momentaneamente cega. Aproveitando esse momento de distração, Vanna e Romano conseguiram atacar novamente. Um braço da estátua quase foi decepado e ficou pendurado por um fio, que Dirk logo tratou de terminar de arrancar com a massa. Faça isso de novo, Gruff, gritou Romano. A elfa já estava se preparando mesmo para lançar seus dardos de energia, e logo mais luz permitiu aos guerreiros mais uma oportunidade de ataque. Dessa vez, mais um braço se partiu, caindo no chão com um som metálico. Dessa vez, a estátua passou a atacar mesmo sem enxergar, e com tantos braços, naturalmente ela ia acertar um ou dois. E acertou. Felizmente, não foi com a lâmina, mas uma pancada da própria mão que fez Dirk voar longe como se fosse um inseto, e Romano ser jogado contra a parede, caindo pesadamente no chão. Vendo-se sozinha, Vanna correu para o mais longe que pôde, o que não era muita coisa. Por sorte ou desespero, escapava por um triz de cada golpe que passava rente ao seu corpo. Mais setas luminosas de energia explodiram no rosto da estátua, deixando-a cega por alguns momentos. Foi o bastante para Romano e Dirk se levantarem. Pegue a corda! Gritou Dirk. Gruff pegou a mochila e jogou-lhe a corda enrolada, feliz pela estátua estar dando golpes cegos do outro lado da sala para onde Vanna correra. Temos que derrubá-la e cortar a cabeça! Gritou Dirk. Pegou a corda e chamou pela guerreira do outro lado da sala. Vamos lhe dar uma rasteira! Ela entendeu imediatamente e agarrou a ponta que lhe foi jogada. A estátua já voltava a ver e tentou atingi-la com golpes de espada, machado e foice. Vanna e Dirk então correram, cada um com uma ponta da corda nas mãos, dando uma volta por trás da estátua, enquanto Romano atraía sua atenção, defendendo-se dos golpes com agilidade. A estátua de Kali não estava concentrada em Romano, ou já o teria acertado. Ao invés disso, ela parecia saber que algo acontecia ao seu redor. Quando Vanna e Dirk se cruzaram, o cerco foi fechado e a corda enlaçou os pés da estátua com tanta rapidez que ela não teve como se safar. Era uma estátua de ouro de cerca de 2,5 metros, e seu impacto no chão provocou um estrondo assustador que fez o chão tremer. Rachaduras surgiram onde ela caiu. Seus braços ainda se agitavam, mas Romano não lhe deu a chance de tentar se levantar de novo. O guerreiro deu um salto, erguendo sua espada no ar e descendo-a com toda a sua força.
A espada acertou seu alvo, separando cabeça do corpo. A cabeça rolou para perto de Gruf, que deu saltos para trás até que ela parasse. Os braços da estátua ficaram congelados no ar. Ela parara de se mover. Ofegantes, os amigos não disseram nada, esperando o fôlego e a fala retornarem. Um som de porta se abrindo fez todos voltarem à posição defensiva. A porta que havia se fechado quando o ladrão saiu se abriu novamente. Nike entrou com uma adaga não muito ameaçadora na mão. Vendo todos olhando para ele e a estátua caída no chão, ele baixou a guarda. Que bom que estão bem, disse ele. Por que você voltou? Perguntou Gruf. Bem, achei que precisavam de ajuda. Ou veio atrás do nosso tesouro, atacou Gruf. Talvez saquear nossos corpos. Nike fez uma expressão de que estava profundamente ofendido. Antes, porém, que pudesse dizer alguma coisa, Vanna chamou atenção para um fenômeno perturbador. As partes da estátua que haviam sido decepadas estavam subitamente perdendo a cor dourada e a textura metálica. Em poucos segundos, o efeito alcançou todo o corpo, transformando a estátua de ouro em simples pedra. Pois podem ficar com o que encontraram, ingratos, disse Nike. Um tremor foi sentido, deixando todos em alerta. O que foi isso? Perguntou Gruf, cada vez mais preocupada. As paredes começaram a tremer e pedaços do teto começaram a cair. Vamos embora, gritou Romano, começando a correr. Esperem, pode ter alguma coisa de valor no pedestal de mármore, gritou Vanna. Romano se virou para ela com olhos furiosos. Vanna, isso aqui é uma ratoeira. Não tem nada de valor aqui que valha tudo isso. Se você quiser ir, vá. Nós vamos sair. Sem pensar duas vezes, a guerreira saiu correndo na direção do pedestal. Os outros hesitaram, preocupados com ela, mas pedaços maiores do teto aceleraram sua decisão em correr para a porta, que Nike ainda estava segurando para que ela não se fechasse como da primeira vez. Chegaram na porta que dava para o corredor estreito. Vanna, vamos! Gritou Dirk. A guerreira usava toda a sua força para mover o pedestal de mármore onde estava a estátua, ignorando os pedaços de teto caindo. Dirk viu que era algo pesado demais para ela, mas que ela não ia desistir. Virou-se para os outros e disse: Vão na frente, eu vou depois. Romano não acreditou que o amigo pudesse fazer isso, considerando a ideia completamente tola. Então, colocou uma pedra para segurar a porta e foi atrás dele. Juntos, empurraram o pedestal, recebendo a ajuda de última hora de Gruf. A pesada pedra se moveu, revelando um fundo falso, onde alguma coisa jazia embrulhada num tecido vermelho. Vanna pegou e todos correram para a porta, seguindo pelo corredor estreito e ouvindo tudo desmoronar atrás deles. Caíram dentro da sala do espelho com uma grande nuvem de poeira. Tossiram e, assim que a poeira baixou, viram a passagem que levava ao corredor, agora totalmente interditada pelo teto que desabara. Muito bem, disse Vanna. Vamos ver pelo qual quase todos nós morremos. A moça desembrulhou ansiosa o tecido. Dentro, encontraram uma espada ricamente decorada e uma taça de prata com pedrarias. Vanna pegou a espada, encantada. Sua lâmina brilhava como se tivesse acabado de ser forjada, e seu cabo parecia ser de ouro com pedras coloridas decorando-o. Um dragão finalizava o acabamento do cabo e rubis brilhavam em seus olhos. Olhando melhor, todos os desenhos do cabo tinham a ver com dragões. Gruf pegou a taça e, junto com Dirk, tentava descobrir por que tais objetos estavam guardados a 7 chaves, ou melhor, 8 braços. Não entendo, disse Gruf. Não parece grande coisa. E não deve ser mesmo, disse Nike. Façamos o seguinte: para ajudar vocês, eu compro essa quinquilharia por, digamos, deixe-me ver, 10 moedas de ouro. Não tão rápido ou esperto, retrucou Romano, pegando a espada das mãos de Vanna para ver melhor. Se isso estava tão bem guardado, deve ter um motivo. Aposto que são mágicos, gritou Gruf animada. Os amigos se entreolharam. Objetos mágicos eram coisas muito raras, muito caras e muito preciosas. Era um bom palpite o da elfa. Posso ficar com a espada? Perguntou Gruf. Não, respondeu Vanna. Por que não? Reclamou a elfa. Todos nós temos direito a essas coisas. Não encontramos juntos? É verdade, ponderou Dirk. Mas é uma questão de matemática. Não podemos dividir 2 objetos por 4. Por isso que eu estou aqui, tornou Nike. Ofereço 11 moedas de ouro e acabou o problema de vocês. Podemos tirar no palitinho, disse Vanna. No palitinho não, que você sempre ganha, reclamou novamente Gruf, que já tinha perdido muitas apostas com Vanna nesse jogo estúpido. As moças olharam para os rapazes. Foi Romano quem finalmente disse: Nunca teríamos chegado nessas coisas se não fosse por Vanna. Eu não sei se foi estupidez ou coragem.
mas o mérito é dela. E entregou a espada para Morena, que abriu um sorriso enorme e abraçou a espada como se fosse um brinquedo novo. Quanto à taça, não sabemos o que ela faz ainda. Podemos decidir quem fica com ela depois que descobrirmos, completou Dirk. Saíram das ruínas. Gruff ainda estava reclamando, e Nike insistia que 12 moedas de ouro era sua última oferta. Estavam doloridos e precisavam de cuidados médicos. Também não tinham conseguido o dinheiro. Mesmo assim, sentiam-se bem. Até a próxima!